Fala, meu amigo. Então senta aí, ajusta o banco e se prepara. Que essa aqui é daquelas histórias que deixam a gente meio cabreiro de rodar sozinho à noite. Aconteceu lá pras bandas do sertão de Pernambuco, num povoado pequeno, cercado de serra e poeira, onde o vento canta nos postes quando o sol se põe. Eu fiquei sabendo desse caso numa parada de beira de estrada, num boteco perto de Arco Verde. O dono do lugar era um sujeito calado, mas naquela noite, depois de umas conversas, ele resolveu abrir o bico. Ele me contou que tudo começou com uma família muito unida, daquelas que vivem sempre juntas. O irmão mais velho se chamava Damião, casado com a dona Lilian, e tinham 2 meninos, o Silvio, de uns 8 anos, e o João, de 6. O narrador da história, o cunhado dele, um sujeito trabalhador, marceneiro de mão cheia, vivia grudado neles, junto da esposa e do filho pequeno, o Té, que mal tinha feito 3 anos. Eles eram inseparáveis. Domingo era dia de churrasco, risada e criançada correndo pelo quintal. Mas, como eu sempre digo, às vezes o inferno começa nos dias mais normais. Um sábado à noite, o marceneiro recebeu uma mensagem estranha do Damião. Apareceu um imprevisto. Vamos ter que cancelar amanhã. Só isso. Seca, fria. Ele achou estranho, mas não insistiu. Acontece. Só que a semana passou e o irmão não deu mais sinal. Mandou mensagem, ligou, nada. O telefone tocava, caía na caixa postal e aquele silêncio começou a incomodar. Um mês depois, parecia que Damião e Lilian tinham evaporado. Por teimosia, o marceneiro lembrou de um perfil antigo de venda de móveis que ainda tinha nas redes. Procurou por eles lá e achou. Só que as fotos, rapaz, as fotos deixavam qualquer um arrepiado. Eram recentes, tiradas em lugares caros, hotéis, viagens de luxo, coisa que ele sabia que o irmão não podia pagar. E nas fotos, os dois sorriam, mas o sorriso era meio travado, sabe? Forçado. E o pior, não havia sinal dos meninos. Nenhum. Ele tentou se convencer de que estava tudo bem. Devem ter deixado as crianças com alguém, pensou. Mas lá no fundo, alguma coisa doía. Aquele tipo de aperto no peito que o cabra sente quando a alma pressente desgraça. Dias depois, o Té, o filho dele, soltou uma frase que gelou o sangue dos pais. Estavam tomando café da manhã, o menino com o iogurte na boca, e do nada disse: "Papai, os primos estão muito tristes." O pai parou com a colher no ar. Não falavam dos meninos fazia semanas. "Por que você está dizendo isso, meu filho?" perguntou. E o garotinho respondeu com a inocência que só criança tem. "Eles vieram brincar comigo, mas ficavam chorando." O homem ficou branco. Tentou se convencer de que estava só imaginação. Mas aí, o menino saiu correndo para o quarto e voltou segurando um brinquedo. Um peão de madeira escura, gasto, com a letra S queimada no topo. Era do Silvio, o mesmo peão que o tio tinha dado de presente no último aniversário dele. Aquilo não fazia sentido. Ele ligou para o Anselmo, o marido, tremendo. O homem também já tinha ouvido o Té falar que os primos tinham ido brincar. E o pior, eles lembravam o quanto o Silvio era apegado àquele peão, não largava por nada. Resolveram guardar o brinquedo numa gaveta, no fundo, debaixo das meias. Mas o medo já tinha se instalado dentro da casa. Os dias seguintes foram tensos. O marceneiro dizia que chegava a abrir a gaveta toda noite para ver se o peão continuava lá, e ele estava. Mas numa quinta-feira, o terror tomou corpo. Ele estava na oficina dos fundos, já passava das 10 da noite, o rádio tocando baixinho, o cheiro de verniz no ar. Levantou para pegar um pano e o coração quase saiu pela boca. Em cima da bancada, alinhado direitinho, tinha outro peão, menor, com a letra J. A oficina estava trancada por dentro. Ninguém podia ter entrado. O homem ficou paralisado, olhando aquele pedacinho de madeira como se fosse uma cobra prestes a dar o bote.
Pegou o peão com os dedos tremendo, sentiu o frio da madeira e o levou para dentro, enterrando junto do outro na mesma gaveta. Mas, amigo, quando a coisa quer aparecer, não tem tranca que segure. Na madrugada seguinte, o Anselmo acordou assustado. Disse que tinha ouvido um barulho, o som de alguma coisa pequena rolando pelo assoalho. Quando olhou para o corredor, viu a silhueta de uma criança, da altura do João, empurrando o peão com o dedo. A figura levantou o rosto, olhou para ele e simplesmente sumiu dentro do quarto do filho. O peão rolou sozinho mais 1 metro antes de parar. Na manhã seguinte, o casal jurava ter visto os 2 meninos, Silvio e João, parados na janela da sala. Sérios, imóveis. E foi aí, meu amigo, que eles entenderam que aquela história ainda estava longe de acabar. Rapaz, depois daquele dia, a casa virou um campo minado de silêncio e medo. O marceneiro e o Anselmo já não dormiam direito. Qualquer rangido no piso, qualquer vento batendo na janela, fazia os dois se entreolharem, o coração disparado. Guardaram os 2 peões dentro de uma caixa de metal na oficina, trancaram e juraram nunca mais tocar neles. Mas o sossego, esse nunca mais voltou. Uns 3 dias depois, o Té começou a acordar no meio da noite, chorando. Dizia que sonhava com os primos. Falava que eles estavam do lado de fora da janela pedindo para entrar. No começo, os pais achavam que era coisa de criança impressionada. Até que, numa dessas madrugadas, o Anselmo levantou para acalmar o menino e parou no corredor, sem conseguir dar mais um passo. Ele jurou ter visto 2 sombras pequenas atravessando a parede e indo em direção ao quarto do filho. O medo virou rotina. Ninguém falava alto. Ninguém ligava o rádio, até que numa sexta-feira bateram na porta. 3 pancadas rápidas, secas, que fizeram o coração do marceneiro disparar. Do outro lado, uma voz fraca, quase pedindo socorro. Sou eu, a Lilian. A mulher entrou cambaleando, cabelos desgrenhados, rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Parecia que não dormia havia dias. Entrou olhando para trás, como se tivesse certeza de que alguém a seguia. Pediu desculpas, tremendo. Eles me ligaram de novo, disse com a voz falhando. Disseram que sabem que eu quero contar tudo. O marceneiro a levou até o sofá, enquanto o Anselmo foi ver se o Té ainda dormia. Lilian começou a falar num desespero embolado, que Damião tinha se metido num tal grupo de investimento. Um homem que prometeu resolver as dívidas deles, dar estabilidade, viagens, conforto. O sujeito dizia que ajudava famílias a recomeçar. No começo parecia milagre. O dinheiro entrava, as dívidas sumiam, até que veio a primeira exigência: deixar as crianças num clube de férias por um fim de semana. É para os filhos dos membros, o homem explicou. Eles se divertem e vocês descansam. Damião aceitou, sem imaginar o tamanho do buraco onde estava entrando. Lilian contou que, quando os meninos voltaram, estavam diferentes, quietos, distantes, olhares apagados. E mesmo assim, Damião continuava levando eles para o tal clube a cada 2 ou 3 semanas. Em troca, o dinheiro aumentava. Era bom demais para ser verdade. Ela chorava. Mas eu não via, eu só pensava em sair das dívidas. O marceneiro escutava, sem conseguir respirar. E então, o celular dela vibrou. Na tela, um número privado. Lilian empaleceu. Recusou a ligação e jogou o aparelho longe, como se queimasse a mão. Eles estão ouvindo. O Anselmo voltou da checagem no quarto e ouviu o final da história. Que grupo é esse, Lilian? Onde estão os meninos? Ela baixou a cabeça, as lágrimas caindo devagar. Não é um clube, é um programa. Chamam de adoção patrocinada. O silêncio que caiu foi pesado. O marceneiro sentiu o chão girar. Adoção, repetiu. Ela confirmou, a voz embargada. Eles pagavam tudo.
quitavam as dívidas, davam uma vida nova e, em troca, os meninos iam morar com famílias ricas, famílias que fazem parte do grupo. O Anselmo se levantou furioso. "Vocês venderam os filhos?" gritou. Lilian chorava mais forte, tentando se explicar. "Foi ideia do Damião, ele dizia que era para garantir o futuro deles, que as crianças iam pagar de volta o esforço do pai." O marceneiro sentiu o estômago embrulhar. Ele olhou para a mulher e não reconhecia mais a cunhada alegre dos churrascos de domingo. O olhar dela era vazio, quebrado, e por trás da culpa havia medo. O celular vibrou de novo. Número privado. Lilian recuou, apavorada. "Não atende", disse o Anselmo, mas ela já estava tremendo, abraçada nos próprios joelhos. "Eles sabem de tudo, não devia ter vindo." O Anselmo pegou o próprio celular. "Vou ligar para a polícia." Foi o que bastou para a mulher enlouquecer. "Não faz isso, eles não perdoam", gritou, levantando de um salto. A voz dela ecoou pela casa, misturada ao som do vento batendo na janela. De repente, ela correu. Escancarou a porta da frente e saiu em disparada pela rua escura, desaparecendo no meio da noite. O portão bateu, o eco ficou. O marceneiro e o marido ficaram ali, parados, sem saber se iam atrás ou se trancavam tudo. Minutos depois, o som de passos apressados na calçada e o vento trazendo o som de algo girando no chão. Um peão, rodando sozinho no escuro. O som daquele peão rodando lá fora ficou na cabeça deles a noite toda. Nenhum dos dois teve coragem de abrir a porta para conferir. Só amanheceu e o Anselmo foi até o portão. A rua estava deserta, o sol começando a nascer por trás dos morros e no chão, bem no meio da entrada, o brinquedo girava devagar, perdendo força até parar. O mesmo tipo de madeira escura, a mesma ponta de metal gasta. Gravado a fogo, o J do João. A polícia apareceu mais tarde. 2 homens de farda, cara de sono, bloco de anotações na mão. Ouviram tudo, mas só o que dava para contar. O marceneiro e o Anselmo esconderam a parte dos peões e das aparições. Falaram da confissão da Lilian, do tal grupo e do sumiço do casal. Os policiais anotaram tudo com aquele jeito de quem já ouviu história parecida 1000 vezes. Prometeram investigar. Foram embora e o silêncio voltou. Os dias passaram e nada de notícia, nenhuma pista de Damião nem da Lilian. O apartamento onde eles moravam estava vazio. Parecia que tinham evaporado do mapa. O marceneiro tentava voltar à rotina, mas o medo tinha se instalado como mofo em parede antiga. Cada canto da casa parecia esconder um sussurro. Teve uma noite em que o Theo acordou chorando outra vez. Disse que o moço do tio Damião tinha ido lá brincar. "Ele me deu um presente, papai", falou com a inocência de sempre. O pai gelou. "Que presente, meu filho?" O menino só respondeu: "Um peão bonito, igual ao do Silvio." O homem levantou de um pulo, foi até o quarto do menino e viu, ali, sobre o criado mudo, o brinquedo. Liso, novo, gravado com a letra T. Ele pegou o peão com a mão trêmula. "Quem te deu isso, filho?" O menino respondeu: "O moço amigo do tio Damião. Disse que eu ia brincar para sempre com os primos." Aquilo foi a gota d'água. O marceneiro e o Anselmo decidiram deixar a casa naquela madrugada mesmo. Enfinaram o menino no carro e foram para a casa da mãe do Anselmo, num povoado a uns 20 quilômetros dali. Dormiram lá. Ou tentaram, mas o marceneiro contou que o som do peão girando pareceu segui-los. Um zunido leve, vindo de longe, como se o vento soprasse dentro do ouvido. No outro dia, a polícia ligou. Tinham achado o carro da Lilian abandonado perto de uma ponte antiga, numa estrada rural. Dentro, só o celular quebrado e uma sacola com roupas das crianças. Nenhum sinal dela. Nenhum corpo. Nenhuma pista. A notícia espalhou. O povo inteiro começou a cochichar. Alguns diziam que ela tinha se jogado da ponte.
Outros juraram que foi levada por gente poderosa. Só que naquela noite, o marceneiro teve certeza de que o buraco era bem mais fundo. Ele acordou com um barulho na cozinha. Um som ritmado, como madeira batendo no chão. Desceu devagar, o coração batendo na garganta. Quando acendeu a luz, o que viu o deixou sem voz. Os 3 peões estavam ali, rodando sozinhos na mesa, girando com uma força que não fazia sentido. O ar da casa ficou gelado, pesado. O menino acordou gritando do quarto. Eles chegaram! O marceneiro correu, pegou o filho no colo e viu, na porta do quarto, as 2 figuras pequenas, imóveis, olhando para ele. Eram Silvio e João. Os rostos pálidos, os olhos fundos, sem brilho. Não se mexiam, não piscavam, apenas observavam. Anselmo correu com o carro até a estrada sem olhar para trás. O menino soluçava, o marceneiro rezava baixinho. Só pararam quando viram o primeiro posto de gasolina aberto. Ficaram lá até o dia clarear. De manhã, voltaram acompanhados de 2 policiais. A casa estava intacta. Nenhum sinal dos peões, nenhum rastro das crianças. Mas sobre a mesa da cozinha, bem no centro, alguém tinha riscado na madeira: promessa é promessa. O marceneiro contou que ali ele entendeu o que o Damião e a Lilian tinham feito. Eles tinham trocado o futuro dos filhos por uma vida de luxo. Só que pacto assim cobra caro. E quem paga, no fim, é sempre quem fica. Os dias seguintes foram de puro desespero. O Theo adoeceu, febre alta, falava sozinho, chamava pelos primos. O médico dizia que era virose, mas o pai sabia que era outra coisa. O menino apontava para o canto do quarto e dizia: eles estão esperando o moço voltar. E o pior é que, no fundo, o pai sentia que era verdade. Que aquele moço, o tal amigo do tio Damião, ainda não tinha terminado o serviço. Naquela última semana, o marceneiro já não era mais o mesmo homem. A barba crescida, os olhos fundos, o corpo cansado de tanto medo. O Theo, o menininho dele, seguia fraco, falando do moço do sonho quase todas as noites. O Anselmo tentava ser forte, mas dava para ver que estava no limite também. Eles dormiam em turnos, com a luz acesa, trancando portas e janelas, como se isso fosse segurar o que já tinha entrado. Uma madrugada, o marceneiro acordou com um som estranho. O barulho de algo rolando devagar pelo chão do quarto. O coração quase parou. Ele se levantou, olhou para baixo e lá estava o peão com a letra T rodando sozinho bem ao lado da cama do filho. Pegou o brinquedo no impulso, mas quando o segurou, sentiu o corpo gelar. Era como se tivesse vida vibrando, quase pulsando na mão dele. O Té abriu os olhos devagar, sonolento, e disse: "Papai, o moço está chamando." Nesse instante, o abajur piscou, a luz apagou e a casa inteira mergulhou no breu. O vento soprou forte, as janelas bateram e o som de passos infantis ecoou pelo corredor. Passos leves, rápidos, indo em direção à porta da frente. Anselmo acendeu a lanterna do celular, correu até o corredor e viu, por um segundo, as 3 figuras paradas, lado a lado. Silvio, João e o Té. Os 2 primeiros olhavam para ele, sérios, e o filho olhava para trás, como se esperasse alguém. Então, sem aviso, o menino deu um passo à frente. O pai gritou, correu, mas o corpo dele travou, como se alguma força invisível o segurasse. O vento soprou de novo e as 3 crianças desapareceram. A porta da frente ficou escancarada. Do lado de fora, a estrada vazia, só o farol de um caminhão distante iluminando o barro vermelho. O marceneiro caiu de joelhos, gritando o nome do filho. O som ecoou pela noite, se misturando com o ronco distante do motor. O Anselmo saiu atrás, procurando pelo mato, gritando sem parar, mas o menino nunca mais apareceu. Dias depois, a polícia encontrou o peão do Té no acostamento, a uns 5 quilômetros dali. Nenhum vestígio do garoto, nenhum rastro.
O caso foi arquivado como desaparecimento. Mas quem mora por aquelas bandas de Pernambuco jura que, nas madrugadas sem lua, ainda dá para ouvir o som de um brinquedo girando sozinho no asfalto, como se alguém o empurrasse devagar. O marceneiro vendeu a casa, largou o ofício e sumiu no mundo. Dizem que ele foi morar num sítio afastado, perto de Pesqueiria. Outros dizem que enlouqueceu. Eu mesmo encontrei com o Anselmo anos depois, num posto de beira de estrada, ali perto de Garanhuns. Ele me reconheceu de cara, olhou fundo nos meus olhos e disse, com a voz rouca: "Eles nunca foram embora, Zeca. Às vezes, quando o vento passa e o chão vibra, eu ouço o peão rodando de novo." E eu acreditei, meu amigo, porque naquela noite, depois de seguir viagem, parei o caminhão para descansar e, juro por Deus, ouvi um barulho vindo debaixo da carroceria. Era o som de madeira raspando no asfalto, girando, girando e parando devagar. Quando desci para olhar, não tinha nada. Só o vento quente do sertão e a estrada vazia até perder de vista. Essas coisas a gente não explica, só respeita. Tem pacto que não acaba com a morte e promessa que o inferno faz questão de cobrar. O que começou com uma família unida, terminou com um som de 3 peões girando no escuro, levando com eles o que restava de paz naquela casa. Então, se um dia você ouvir o barulho de um brinquedo rodando sozinho na estrada, meu amigo, não pare. Siga a viagem. Nem olhe para trás. Se gostou do relato, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que toda semana eu trago mais um caos sombrio das estradas desse Brasilzão. E se quiser perder o sono de vez, clica aí no último vídeo, o telefone da curva da morte. Que esse sim, meu camarada, vai fazer você pensar 2 vezes antes de atender uma chamada de madrugada.